diminuindo bastante, até porque as pessoas preferem hoje jogar, né, no iPad, preferem jogar no mobile, ou preferem ter um console em casa. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, metade das casas já tem um console em casa, assim, esse número está crescendo. Assim. Então, é uma parte da população muito grande, né, que tem consoles. Esse gráfico aqui é legal, apesar de ser meio feio, mas ele mostra como que está o crescimento, né, ou a diminuição de cada uma das áreas. Né. Então, isso aqui é em 2012, isso aqui é 2013, né, aqueles 70 bilhões que eu falei. E aí, se a gente pegar em cada um desses aqui, a gente vê, por exemplo, que o mercado de MMOs, ele fica mais ou menos que constante, né, de 21,2 ele vai para 22,7 em 2016. O mercado aqui de console, que tem 36%, ele diminui um pouquinho para 32%. Mas o principal aqui que eu queria mostrar para vocês é esse 3,2% aqui, que são os tablets, que em 2012, né, eram 3,2% só, e eles vão para 11%. E o mercado de smartphones também é a mesma coisa, de 10% eles vão para 16%. Então, assim, o mercado como um todo está crescendo, não quer dizer que o mercado está diminuindo, mas essas plataformas estão ganhando cada vez mais espaço, né, no dia a dia do jogador. Uma coisa bacana que a gente vê que, assim, antigamente a gente falava que o game social ou o game de mobile era uma coisa só para jogador casual. Hoje a gente vê cada vez mais os jogadores que a gente chama de middle core, que não é nem aquele hardcore, que é o cara totalmente viciado, e nem a pessoa que fica só jogando fazendinha. Cada vez mais eles estão jogando no celular e no tablet. Então, hoje não é mais vergonhoso, né, uma produtora de games falar assim, putz, estou fazendo um jogo para mobile, é para um público que não joga tanto, né? Hoje as pessoas estão saindo do console e realmente indo jogar, né, no seu celular. Claro que se o cara está em casa, ele prefere jogar, né, no console dele. Mas no trabalho, né, na rua, cada vez mais as pessoas estão jogando, né, no celular e no tablet. Aqui fala um pouquinho também aonde estão esses jogadores. Então, a maior parte ainda está aqui na Ásia, e principalmente na China, né? A China é um país que tem muitos e muitos e muitos jogadores. Eles têm uns MMOs gigantes que só eles jogam. E a gente tem um número que fala o número de jogadores que jogam ao mesmo tempo, né? Desculpa. E é um número muito grande. A gente tem depois disso o mercado norte-americano, que também é de 32%. E depois o mercado europeu. E aí só depois lá o mercado latino-americano, que é muito pequeno. A gente tem muita gente que joga no Brasil, mas principalmente as pessoas que gastam dinheiro, né, e isso aqui a gente está falando de tamanho de mercado, ainda é bem pouco, assim, né, as pessoas elas têm uma certa resistência, elas querem jogar de graça, né, não querem pagar, ainda tem muita pirataria, né, então aqui no Brasil a gente está ainda vendo como se ganhar dinheiro com os games. Aqui, né, alguém aqui joga Candy Crush? Não, pouca gente. O Candy Crush ele é um fenômeno, né, assim, de pessoas que jogam, mas o que eu queria trazer para vocês é esse número aqui, que para mim, quando eu descobri, foi impressionante. Ninguém sabia muito esse número, isso aqui é uma estimativa, mas depois a King, né, que é a empresa que faz o jogo, falou que era mais ou menos isso. O jogo ele fatura, né, $800 mil por dia. Não é por mês, gente, é por dia isso aqui. É muito dinheiro, muito, muito. Tem 150 mil instalações por dia de aplicativos. 8 milhões de usuários jogam por dia. E esse número aqui é muito legal. Esse ARPU, ele fala o quanto de dinheiro as pessoas gastam na média durante todo o tempo que eles jogam o game. E na média eles gastam $3,17. Isso aqui não é muito, tem as pessoas que não jogam nada, não gastam nada, tem pessoas que gastam $20, né? Isso aqui é uma média. Mas, pegando pelo número de pessoas que jogam, né, chega nesse valor aqui, que é muito alto. Né? Então, assim, não dá para usar o Candy Crush como referência, né? Não dá para pensar que a gente vai fazer hoje um game e vai virar o próximo Candy Crush, isso não é fácil. Mas dá para ver o tamanho, né, desse mercado aqui e ter uma ideia de quanto isso aqui rende de dinheiro. Né? É muita coisa. Aí eu vou para a segunda parte aqui, né, do que eu queria falar para vocês, que é assim, e se todos os jogos forem gratuitos, né, a gente está falando de jogos de qualidade, e aí a gente começa a falar dos advergames. O advergame foi uma palavra, né, de mercado inventada, ele é uma mistura, né, das palavras de advertising mais games, né, que dá os advergames, e é uma coisa super simples, né?
utilizar os jogos para promover uma marca, um produto ou ideia. O advergame ele não precisa ser só sobre um lançamento de um produto, ele pode ser um novo conceito, ele pode ser, até quando a gente fala só de conceito, ele pode ser até um treinamento dentro de uma empresa, né? Acaba falando da mesma coisa aqui. E aí quem paga a conta, né? Quem são as empresas que pagam essa conta? E aí tem uns exemplos bem legais aqui, que eu queria mostrar, que são jogos bem antigos que já usavam, né, esse tipo de empresas que já usavam esse tipo de ferramenta. Então, esse jogo aqui é de 82, e ele é tido como um dos primeiros advergames aí. Alguém jogava Atari aqui? Ainda não olharam para isso? Pô, que bom, né? Esse jogo era vendido mesmo, né, de caixinha assim, e era uma propaganda ali da Johnson & Johnson, né, de como se escovar o dente, né, e dos produtos deles. A gente está falando aqui de mais de 30 anos, né, então, como eu falei, não é uma coisa nova, né, não é uma novidade, né, no mercado. Né. Esse aqui é um projeto do McDonald's também é um jogo para Atari super antigo, né, super velho, e também bem interessante. Esse é um que eu gosto bastante, é um jogo de 83, que era uma campanha de endomarketing, né, da Coca-Cola, e era o Pepsi Invaders. Né. Então você tinha que matar, né, com o seu jogador, você tinha que matar as pecinhas da Pepsi. Ali. É fantástico, né? Imagina, isso aqui era distribuído para os funcionários, né? Melhor campanha, deve ter ganhado o cano de 83. Aí isso aqui já é década de 90. Tinha um jogo da 7-Up, né, super conhecido também. Da Dolly, ia ser legal. A Dolly podia fazer uma advergame. Vamos dar a ideia. Esse aqui muita gente deve ter jogado também, já é um pouco mais novo. Era o jogo da Tartarugas Ninjas e ele sempre tinha o que a gente chama de in-game advertising. Então, assim, o jogo não era da Pizza Hut, mas ele teve uma parceria com a Pizza Hut, com várias, né, referências à Pizza Hut. E ele tinha uma promoção também, que acho que você comprava o jogo, ganhava um desconto na Pizza Hut mesmo. Alguém jogou esse Tartarugas Ninjas aqui? Era muito legal. Era muito bom. Aqui já são jogos um pouco mais novos. Esse jogo aqui é muito bom, ele era para PlayStation 1 e era um jogo da Pepsi. Você tinha o Pepsi Man, né, que você tinha que correr e pegar as latinhas de Pepsi. São projetos grandes, né, que eu estou mostrando aqui. Jogo do Cheetos, né, aqui também. Mais um jogo do McDonald's, um pouco mais novo. Então, assim, a gente vê projetos bem grandes, né, projetos super bem estruturados, já sendo feito com algumas marcas. O Ionoid também. Esse aqui é legal, né? Quando a Pizza Hut investiu lá no Tartarugas Ninjas, o pessoal da Domino's Pizza ficou com inveja e acabou patrocinando o Ionoid. E aí ele tinha, né, o patrocínio da Domino's Pizza, você também tinha a mesma brincadeira de pegar as pizzas, né, e ganhar uma energia, né, quando você pega a pizza. Esse é um case que eu gosto bastante. Acho que foi um dos últimos advergames bem grandes, ele não é tão novo, né, de 2006, mas ele foi um projeto muito, muito grande feito pelo Burger King. E era assim, eles fizeram esses 3 jogos em mais ou menos um ano, era para o Xbox One ainda, não era nem para o Xbox 360. Na verdade, o último ele já rodava nos dois, no Xbox One e no 360. Chuta quantas cópias esse jogo aqui vendeu. Você comprava uma promoção, igual tipo a promoção do McDonald's, e mais $4 você ganhava o jogo. Quanto você acha que vendeu aqui de jogo desse? Provavelmente deve ter muita gente que tem o jogo, talvez nem tenha jogado, mas por conta da ação de marketing deve ter vendido muitos milhões. Ele vendeu quase 4 milhões de cópias esse game aqui. A $4, né? O Burger King até fala que na época ele foi um dos jogos que ajudou a levantar o faturamento deles. E é uma coisa que não tem nada a ver com eles, né? Eles vendem hambúrguer, né? Então, de repente eles fazem uma promoção com um game. O game realmente é legal, ele é super bem feito, assim. E um dado interessante é que assim, eles não esperavam ganhar dinheiro com o jogo. Cada jogo desse aqui custa pelo menos $1 milhão para se fazer. Assim. São jogos grandes e difíceis e eles fizeram em muito pouco tempo.
Então, se a gente juntar aqui uns 3 milhões de dólares em desenvolvimento, só em desenvolvimento, né? Eles conseguiram recuperar o dinheiro, né, com a venda dos jogos e ainda ganhar um pouco ali, além de fazer uma super, né, campanha também, né, sobre o Burger King. Né? Aí quem joga, essa é a parte que eu mais gosto, assim, eu acho que isso aqui é o que vocês têm que gravar quando vocês forem falar para um cliente fazer um jogo, quando vocês forem falar que trabalham com o jogo, qualquer coisa, né, que seja relacionada a jogo. Porque ainda existe um mito muito grande de quem joga, né? Todo mundo acha que é um menino de 16 anos, o nerd de 16 anos e acabou, né? E não é, né? A gente vê que 30%, né, a maior parte das pessoas que jogam, tem entre 35 e 49 anos de idade. Então, é um público muito mais velho do que o que a gente imagina, um público muito mais maduro, né, do que o que a gente imagina. Do grande público, 70% preferem jogos casuais. O que é um jogo casual? Eu sempre dou um exemplo, hoje está fácil, no caso do Candy Crush, né? Mas há um tempo atrás eu dava o exemplo do Paciência. Né? Putz, todo mundo pega o Windows lá e joga o Paciência, não tem muito o que aprender. Né? Em 5 minutos você aprendeu o que é o jogo, você não precisa aprender a plantar uma bananeira, né, para jogar. Né? Assim, é super fácil. E desse público, né, de jogadores casuais, 57% são mulheres e 43% são homens. Então, de novo, né, às vezes a gente fala de fazer uma campanha usando games e o cara fala assim, não, mas jogo é coisa de homem, né, de menino, de criança. E aí a gente mostra esses dados, aí às vezes ele não acredita, né, a gente tem que mostrar as referências, né, de quem fez. E a gente vê, né, que assim, a maioria são mulheres, público mais velho, né, até 45 anos. Então, assim, o jogo é uma ferramenta que ele serve para qualquer público, né, para qualquer idade. Obviamente, se você fizer um jogo para criança, ele vai ser legal. Se você fizer um jogo para mulher, ele vai ser legal. Se fizer um jogo para homens, você tem que pensar o que você está fazendo. Então, você não vai fazer um jogo para mulher falando de futebol. Né? Elas não vão gostar, né? Você não vai fazer um jogo para homem falando de maquiagem, né? Então, obviamente, isso tem que estar pensado, né, desde o que a gente chama de game design, mas as mulheres jogam muito e o público mais velho, principalmente, joga muito. Aposto que a mãe aqui de muita gente gastou um dinheiro no Fazendinho, no qualquer um desses jogos. A gente tem muito pouca pesquisa no Brasil sobre games, infelizmente. Essa aqui é uma que tem, da Bolsa de Mulher, fala que 46% das mulheres com acesso à internet jogam algum tipo de game. Assim, metade das mulheres que acessam a internet no Brasil jogam alguma coisa. Esse número é bem alto também. E esse é um outro número que eu gosto bastante, que fala do tempo de exposição de marca. Então, o tempo médio que a pessoa fica exposta a uma marca num advergame é de 5 a 30 minutos. Depois eu vou mostrar uns cases nossos aqui, rapidinho, mas todos esses cases tiveram mais ou menos essa média aí de 7, 8, 10 minutos, e alguns chegaram até a 21, 22 minutos de média. Né? Então, tem a pessoa que entra no jogo e já sai, porque não era o que ela queria. E a gente já teve casos de pessoas que ficavam lá 8 horas por dia, porque era uma promoção, e ela queria, porque queria ganhar um prêmio, e ficava lá o dia inteiro jogando aquele game. Né? Esse número, às vezes, realmente, ele pode ser bem alto. E isso aqui é legal, né, quando a gente compara com qualquer outro tipo de mídia. Né? E fala uma outra mídia que a pessoa fica mais do que 5 minutos exposta a uma marca. Entendeu? Quase não lembro de nenhuma, assim. TV é 30 segundos, jornal, beleza, o cara pode ler, né, alguma coisa. Mas, qual? Se você estiver no trânsito, uma boa, né? Mas os games, realmente, o tempo de exposição é muito, muito grande, né? Isso é bem bacana. Uma coisa legal também é que, assim, existem 2 tipos de publicidade nos jogos. Existe o que a gente chama de in-game advertising. Então, o jogo já existe, né? Por exemplo, esse aqui é um exemplo real, né? E aí tem um anúncio dentro do jogo. E existe quando você faz um advergame da marca, né? Que a gente chama de product placement. Esse aqui é super fácil de entender, mas é um pouco mais difícil de trabalhar, principalmente aqui no Brasil. A gente vê algumas campanhas legais no Facebook, né? Na época do Fazendinha, acho que tinha aquela do Bis, né? Tiveram algumas campanhas legais que usaram esse tipo de approach, mas o que a gente sabe que funciona muito mais, de uma forma bem mais interessante, é quando você faz um jogo que você realmente consegue colocar a marca lá dentro. Só que isso não é fácil de fazer, né? Então,
Principalmente porque você precisa respeitar algumas políticas da marca, você precisa entender muito bem da marca para conseguir fazer um jogo dela. Então, naquele exemplo do Burger King, por exemplo, eles falam que foi muito difícil, porque o reizinho do Burger King tinha uma série de políticas que eles não podiam interferir. Então, por exemplo, você não podia ser o rei, é uma coisa que eles queriam durante o desenvolvimento, porque o Burger King não deixava isso. Sei lá, você não pode matar o rei, né? Então tem várias coisas que você tem que se ajustar à marca, né? E isso vai influenciar no seu game design. Mas é o jeito mais legal. E uma outra coisa bacana também é que você tem que tomar muito cuidado para não deixar o jogo chato, né? Então, se você vai fazer um jogo do Sonho de Valsa, por exemplo, não adianta você falar que tudo que o cara tem que fazer no jogo é comer o Sonho de Valsa. Você tem que fazer uma coisa mais legal, né? Que o cara goste, né, de brincar com aquilo lá, que de repente, às vezes, ele pega o Sonho de Valsa e aquilo dá um power-up para ele, dá uma vida a mais, dá um benefício no jogo, né? Então é difícil pesar isso, né? De o quanto que a marca aparece dentro do jogo e o quanto que o jogo é divertido, né? E a gente sempre fala para a marca que é melhor que o jogo seja divertido e o consumidor vai saber que a marca está ali, né? Por causa está patrocinando aquilo, está aparecendo ali dentro do jogo, do que você só querer falar da marca, né? E as pessoas não jogarem porque o jogo é chato. Tá? Aí só para falar o que pode dar errado aqui, né? Quando se faz um advergame. Então assim, os jogos não são baratos. Não é barato produzir um jogo. Você tem que produzir arte, tem que produzir programação, tem que produzir game design. Então assim, é como fazer um filme que ainda tem uma super interatividade por cima. Então, não é barato, né? A gente vira e mexe, o pessoal liga lá na empresa e fala assim, quero fazer um jogo. E aí a gente fala assim, tá, quanto você tem de verba? Ah, não tenho muito, mas quero fazer um jogo simples. Então é melhor não fazer, né? Assim, não adianta, né? Assim, é uma coisa cara de se fazer, né? Não é um joguinho, gente. Não fala joguinho. Isso é outra coisa. A pessoa não fala jogo, né? Você queria fazer um joguinho? Pô, então liga em outro lugar. Não é um joguinho, né, gente? Assim, é uma mídia cara, é uma coisa que você tem que fazer bem feita. Não adianta fazer, é uma super marca e eu vou fazer um jogo de Pac-Man super simples, que não tem nenhuma... Porque às vezes a gente pode pegar uma mecânica normal e fazer um jogo bacana. Mas tenho 3 mil reais para gastar. Putz, não dá, né? Você não vai conseguir fazer um jogo legal, né? E isso não vai aparecer, né? O jogo sozinho, ele é um pouco difícil de funcionar também. É legal que ele faça parte de uma campanha inteira. Que ele realmente esteja inserido, né, numa campanha. E por último, né, que o jogo ele precisa ter uma publicidade para ser conhecido. Então assim, o jogo ele pode ser viral, ele pode ter coisas que façam você convidar um amigo e o amigo cair no jogo. Mas ele precisa de um pontapé inicial, ele precisa de um pouco de publicidade, ele precisa de ser conhecido. É igual você fazer um shopping no meio do nada, né? Ninguém vai cair lá, né? Ninguém vai lá, né? Para comprar qualquer coisa, tá? E aí eu vou falar só agora no final um pouquinho sobre gamificação, só porque é um assunto que está muito hoje sendo falado, né? E eu acho legal explicar um pouquinho o que é. Gamificação é a utilização dessas técnicas de jogos, todas que a gente falou, em um processo. Então, o que a gente quer é pegar mecânicas, elementos, linguagem dos jogos e colocar elas em situações normais para deixá-las mais divertidas e mais engajadas. A gamificação não é um conceito novo, é só uma palavra nova para descrever algumas coisas. Então, assim, todos os programas de bilhagens, cartões de fidelidade, medalhas de escoteiro, forças armadas, tudo isso já usa conceito de gamificação há não sei quantos anos, assim, né? Então, eu acho que hoje eles só pegaram o boom, né, dos games e deram um nome novo para isso, mas não é uma coisa nova. É um mercado de mais ou menos 2 bilhões, né, que são que as empresas vão investir, né, nos games. E tem uma pesquisa que fala que 70% das empresas desse Global 2000 vão ter pelo menos uma aplicação de gamificação até 2014. Aí, isso aqui é bacana de vocês entenderem, que assim, é a diferença de gamificação e de game. A gamificação, ele permeia um processo inteiro. Então, assim, imagina que um treinamento sobre motivação na empresa de vocês vão usar um processo de gamificação para as pessoas terem níveis e ganharem achievements e etc. Mas ele não é um game, né, que, por exemplo, é uma ação pontual. E ele contempla toda a experiência.
visando aproximar ela de um jogo, né, de ter essa cara de jogo. Mas é bem diferente de um jogo, né? Um jogo é você senta lá e joga aquele game, né? Pode ser várias vezes, pode ter várias fases, mas aquilo é um game. A gamificação, então, ele permeia todo esse processo, né? E ele vai te dando experiências e pontos durante esse processo inteiro. Por que a gente faz, né? Por que a gente fala de fazer gamificação, né? A gente quer que as pessoas tenham maior interesse, maior participação, maior motivação, maior engajamento. E aí, obviamente, trazendo melhores resultados. Eu trouxe aqui para vocês um videozinho que acho que a maioria deve ter visto já. Então, esse aqui é um exemplo super fácil de entender do que é a gamificação. Eles tinham um desafio, era fazer as pessoas subirem mais pela escada normal e usarem menos a escada rolante, e se exercitarem. O que eles fizeram? Eles criaram um jogo, uma coisa simples, né, uma coisa que te dá um benefício, né, uma brincadeira, e aí você subia pela escada, né, ali. E aí, olha quantas pessoas começaram a usar a escada e pararam de usar, né, a escada rolante. Tem o cachorrinho, né? Muito legal. Assim, eu gosto muito desse exemplo, porque ele é super simples de se entender, ele usa uma mecânica fácil, né? E ele consegue mostrar, né, que se você der um benefício, se você colocar uma brincadeira ali no seu processo, você consegue atingir o que você queria. Então, eles falaram que 60% das pessoas começaram a subir, né, pela escada e não mais pela escada rolante. Como é que funciona a gamificação, né? Como é que se faz? Putz, quero fazer um processo de gamificação. A primeira coisa que é assim, não existe uma maneira simples de se fazer isso, né? Não existe uma abordagem simples. Não existe uma abordagem pronta. Você não vai no supermercado e comprar uma caixinha que fala assim, como fazer gamificação na minha empresa. Envolve fazer um grande estudo dos seus processos, entender como que sua empresa funciona. É um processo que é muito, muito caso a caso. E um dos principais motivos é que existem vários perfis de jogadores. Então, como que cada jogador vai se relacionar com a sua marca? Quais são as expectativas? Que tipo de dinâmica que você vai usar? Tudo isso ela muda muito de pessoa para pessoa. Não são todas as pessoas que querem jogar do mesmo jeito, não são todas as pessoas que vão se engajar do mesmo jeito. Então você tem que olhar isso muito, muito caso a caso. E quando que a gamificação é igual eu falei lá do Adver Games, né? Quando que ela não funciona? Então, assim, quando você utiliza, né, a utilização aleatória de elementos de jogo. Eu vou pegar aqui minhas vendas e todo mundo que comprar eu vou dar 10 pontos e no final eu vejo o que acontece com esses pontos. Não é só isso, né? Você tem que pensar o que você vai fazer com os pontos, pensar nos níveis, pensar nos achievements, pensar na comunicação que você vai fazer isso, como que você vai falar isso para o usuário. Né? O jogo ele não é divertido porque ele é um jogo. E sim quando ele é bem feito, né? A gamificação é a mesma coisa, né? Ela não vai ser legal e divertida porque você falou que aquilo é um jogo. Ela vai ser legal e divertida se ela for bem feita. É igual um livro, né? O livro não é bom porque ele é um livro. O livro é legal se a história que tiver ali dentro for boa, né? E se ela for interessante. E não é só pegar essas coisas, né? Que até a gente chama de aleatório, né? Pontos, níveis e conquistas, e colocar lá no seu processo de vendas que isso vai funcionar. Como eu falei, isso tem que ser feito com uma estratégia, tem que ter um game design por trás disso, né, para pensar como fazer isso direito. E aí eu trouxe alguns cases aqui só para mostrar para vocês lá da empresa.
E aí, eu trouxe só alguns aqui de exemplo. Esse é um que a gente fez para o Submarino Viagens, bem recente. Aliás, eu vi que a Veridiana está aí. E a Juliana também. Foi um case que eu gosto bastante de falar, porque o objetivo era falar do Submarino Viagens, né, que era o patrocinador, mas muito mais falar sobre viagens e muito mais falar sobre os lugares que eles entendem que são os que mais vendem, né, que afinal de contas o jogo era, né, para uma marca. Então a gente fez uma brincadeira de Carmen Sandiego, acho que bastante gente deve ter jogado aqui também, mas que você sempre tinha que descobrir qual era o próximo lugar que um amigo seu do Facebook estava. Então, você tinha que visitar os lugares naquela cidade, e aí as pessoas da cidade te davam dicas. Então, putz, ele foi para um lugar que fala francês, né? E aí você tinha que descobrir no mapa qual era o próximo ponto, né? Então as pessoas te davam dicas assim. E também te davam dicas do seu amigo do Facebook, pegando o perfil dele do Facebook mesmo. Então ele falava assim, ó, a gente sabe que o seu amigo que roubou o seu tesouro, ele gosta de Beatles, ele gosta de Friends. Então a gente ia dando dicas e você no final tinha que descobrir e realmente era um amigo seu do Facebook, né? A gente olhava todos os amigos do Facebook, pegava, né, fazia uma compilação do que eles gostavam ou não, isso toda vez que você começava um jogo, né? E aí ia montando essas dicas em cima dos seus amigos. Então era legal porque você acabava jogando, né, com os amigos. E é isso que eu gosto do social, né? Quando você consegue colocar alguma coisa do Facebook mesmo dentro do jogo, né? E não só colocar o jogo dentro do Facebook, que é o que muitas empresas fazem, né? Esse é um outro projeto que eu gosto bastante também, que a gente fez com a agência Ogilvy. Era uma brincadeira de falar que o Ketchup Helmets ele tem 10 tomates, né? Então a campanha inteira falava sobre isso. E aí a gente fez um jogo que você tinha 10 tomatinhos, era super divertido, um era nadador, o outro vinha de pijama, assim, a arte ficou super bonita do game. E você tinha que ir descendo, pegando itens que apareciam e no final acertar o seu tomatinho dentro da garrafa do Ketchup Helmets. E aí você juntava 10 tomates, né? E essa era a brincadeira do game. Você podia comparar o seu resultado com os amigos, você podia convidar os amigos, ele tinha uma parte social bem legal também. Esse é um projeto, foi o maior projeto que a gente já fez, foi para a Rede Globo, e a gente acabou criando para eles uma plataforma nova de mídia, né? Então é isso que eu acho legal desse projeto. Então esses banners de campo é uma coisa que isso tudo vem dos servidores da Globo, né, de propaganda. Eles conseguem medir exatamente quantos apareceram, etc. E só para vocês terem ideia, em meses de pico, esse jogo chega a ter mais de 2 milhões de jogadores. É muita gente jogando. E ele tem para plataformas web, você pode jogar sozinho contra outros jogadores. Tem para iPhone e tem para celulares antigos também. Então eles conseguem pegar, né, todo mundo ali que está jogando. Esse aqui é o último que eu vou contar. É um jogo que eu gosto bastante também, porque ele era bem focado no público feminino. Então, era um jogo da Sempre Livre, e eles tinham uma campanha do Senta e Levanta, né? Já era do Sempre Livre, e a gente criou um jogo do Dança das Cadeiras. E aí, cada pessoa aqui é uma jogadora, é um jogo também multiplayer, cada uma dessas aqui é uma pessoa que tá em casa. Esse jogo é um que teve média de 21 minutos de permanência, né, no site. As pessoas ficavam lá jogando. Tinha uma premiação, tinha a aprovação da Caixa, né, ele ganhava alguns prêmios. Mas foi um jogo super interessante aí de se fazer. É isso aí. Valeu, obrigado. Olha aí, tô dando chance, pessoal. CEO da Webcore.